né, montar um programa sanitário, onde o governo poderia, né, certificar alguns estabelecimentos produtores que obedecessem algumas normas sanitárias, né, internacionais e até mesmo normas sanitárias dentro da nossa peculiaridade, né, sanitária do país, tá? E aí, em 19/9/1994, olha só, percebem, é um programa sanitário relativamente jovem, né? Apenas em 94 a gente montou um programa sanitário para que ele pudesse dar uma certa certificação sanitária do produto que a gente estava consumindo dentro do país, né? E isso permitiu que a avicultura de 94 para cá, né, aumentasse de uma forma bastante expressiva a sua produção, né? De 94 para cá, a produção avícola cresceu absurdamente. Hoje nós perdemos em 2019 o status de terceiro maior produtor de carne avícola do mundo, perdemos para a China. A China, na verdade, nós éramos o segundo maior produtor, perdemos essa posição para a China. Tá? Hoje nós somos o terceiro, né, com a tendência de recuperar a segunda posição esse ano, né, novamente. Tudo indica que a gente consiga, né, aumentar a produção por conta de alguns eventos sanitários que estão ocorrendo na Europa. Não sei se vocês estão acompanhando aí, né, os surtos de influenza aviária que começaram na Alemanha. Vocês viram isso? Sim, professor, sim. Viram? Então, isso vai, de certa forma, alavancar, né, um pouquinho as exportações brasileiras e, consequentemente, a produção. Tá? Mesmo que o preço da alimentação tenha crescido de uma forma bastante expressiva, né? O preço da soja, né, o preço do milho, isso encarece bastante a produção avícola, porque é uma produção, 70% do custo da produção de uma ave de corte é a ração. Bom, voltando aqui para o Programa Nacional de Sanidade Avícola, foi esse o principal impulso que levou o Brasil a montar um programa sanitário. E aí ele montou para a indústria avícola, para a avicultura de subsistência, ele montou para um programa para as aves ornamentais e para a estruticultura, que é a criação de avestruzes, tá? Bom, o objetivo, como eu falei para vocês, do Programa Nacional de Sanidade Avícola, é possibilitar a certificação sanitária do plantel avícola. Ou seja, dar um laudo sanitário de que aquele produto, né, tem um controle sanitário adequado. E aí ele pudesse adentrar a regiões, né, fora do Brasil, ou seja, ele pudesse ser comercializado fora do Brasil. Né? E, por consequência, né, como você tem a certificação sanitária, você tem produtos, né, mais saudáveis para o comércio externo e interno. Então, basicamente, esse é o objetivo do Programa Nacional de Sanidade Avícola. Quais são as enfermidades de controle oficial? Você não pode montar um plano nacional. Oi. Pode falar. Desculpa te interromper. Quando você falou sobre a influenza aviária na Alemanha, é na Alemanha mesmo ou era na Rússia? Porque eu soube de casos na Rússia. Não, o surto foi na Alemanha. A transmissão zoonótica foi na Rússia. Ah, entendi. Entendeu? Aquela transmissão do H5N8 foi na Rússia. Tá? Ah, tá bom. Obrigada. É porque teve dois eventos ao mesmo tempo, confundiu o pessoal, né? Teve esse surto na Alemanha e depois teve essa transmissão, né, lá na Rússia, né, de uma cepa viral, né, do vírus da influenza, H5N8, né, que foi transmitida da ave para o humano, tá? Essa cepa se mostrou de baixa patogenicidade, ou seja, são cepas praticamente assintomáticas em humano, graças a Deus.
né, que a gente não merece mais nenhum outro tipo de pandemia, não é influenza vírus, né? Obrigada, professor. E que até agora se viu que a transmissão era apenas entre aves. E tomara que a Rússia bata, né, esse plantel positivo, que é isso que tem que fazer, né, para eliminar esse tipo viral. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui da influenza aviária. Bom, não se pode em nenhum programa sanitário, né, você ter controle oficial de todas as doenças. Imagina, você colocar todas as doenças avícolas dentro do programa sanitário. Isso não existe. Então, os oficiais, os médicos, né, auditores fiscais do Ministério da Agricultura, à época, montaram um comitê nacional, né, e esse comitê, ele elencou as principais doenças que tinham impacto na produção avícola e impacto em saúde pública, né, e aí eles incluíram a doença de Newcastle, a influenza aviária, as salmoneloses, né, que são várias salmonelas, e as micoplasmoses, que são vários micoplasmas, né, como doenças de controle oficial. O que isso significa? Que para uma granja receber o certificado de livre, né, e receber o certificado sanitário do mapa, ela tem que ser livre dessas 4 enfermidades, ok? E essas 4 enfermidades são epidemiologicamente, recebem uma vigilância epidemiológica do Ministério da Agricultura. Tá? Ou seja, anualmente o Ministério da Agricultura faz diversas coletas nessas granjas para verificar se algum desses patógenos circulam na granja, ok? Se a granja não tiver circulação, né, ela recebe o certificado de livre e pode fazer seu comércio internacional e nacional. Se ela tiver algum desses patógenos, eu estou falando assim de uma maneira bem superficial, ela perde, né, o certificado sanitário do Ministério da Agricultura e ela não pode mais comercializar os seus produtos em nível, né, internacional, ok? Bom, outra forma de atuação, então, a primeira forma de atuação é fazer essa vigilância dessa doença, tá? Dessas 4. Outra forma de atuação é quando há um surto em uma determinada granja, né, os médicos veterinários oficiais, eles dão assistência a esse surto, tá? Como vocês viram lá na aula de doença de Newcastle. O médico veterinário chega até a suspeita, chega até a necrópsia, ele para na necrópsia, né, e notifica a suspeita de que aquela granja pode ou não pode ter doença de Newcastle ou influenza aviária, no caso, né, nesse caso aqui específico. E aí, daí para frente, é o médico veterinário oficial que leva o diagnóstico adiante. Ou seja, ele vai entrar na granja, ele vai impedir o trânsito de veículo, de qualquer coisa dentro da granja, ração, aves, equipamento, tudo que tiver dentro da granja não sai, né? Na verdade, o veterinário responsável técnico já deve fazer isso no momento da notificação, tá? E aí ele estabelece o foco, né, enquanto certifica em nível laboratorial a presença do patógeno. Então, ele tem essa atribuição. Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais detalhado lá na frente. Bom, as granjas, né, que recebem a certificação sanitária do mapa, elas devem obedecer a algumas medidas de biosseguridade e desinfecção. São medidas padrões especificadas dentro do Plano Nacional de Sanidade Avícola, dentro de uma instrução normativa. Isso no passado era muito confuso, era muito bagunçado, porque cada granja, né,
tinha seus padrões de instalação, tinha seus padrões, usavam qualquer tipo de detergente, de desinfetante, né, fazia os procedimentos de infecções de qualquer forma, né, e isso era, de certa forma, ruim, porque algumas faziam de forma adequada, outras não. Então, através de uma instrução normativa, o Ministério da Agricultura, dentro do seu programa sanitário, né, definiu alguns padrões de medidas de biosseguridade. Outra atuação do Ministério é a realização de inquérito epidemiológico. Vocês sabem o que é um inquérito epidemiológico? Ele serve para avaliar a distribuição e a frequência de determinadas enfermidades em uma determinada área geográfica, ou seja, o Ministério da Agricultura ele tem que mapear em nível nacional, né, a endemicidade de cada doença. Ele tem que saber como as doenças são distribuídas em território nacional, para ele poder planejar, né, as medidas sanitárias de forma mais eficiente, adequada para cada região. Ele tem que decidir se determinadas regiões podem ou não podem vacinar para um determinado patógeno. Então, ele tem que fazer esse inquérito epidemiológico para saber, para ter subsídio para tomar essas decisões, né? Vigilância sanitária do Vigiagro, vocês já viram isso aqui em aeroporto, né? Isso aqui é uma questão bastante séria, porque a maioria dos nossos portos, aeroportos, fronteiras é uma bagunça generalizada, entra coisa de tudo quanto é jeito, ninguém fiscaliza nada, não porque eles não querem, mas sim porque não existe infraestrutura para que isso aconteça. Né? Não sei se você já viu algum quarentenário dentro do aeroporto? Não, não tem. Então, se chegar lá um animal com alguma determinada enfermidade, onde é que você vai colocar esse animal? Não existe quarentenário, então você tem que fazer o seguinte, voltar esse animal de onde ele está, nem sai do avião. É o que tem sido feito, né? Enfim, e falta gente, né, na verdade, aqui também, para fazer essa vigilância, né, de forma adequada. Outra forma... Oi, fala. Mas o Vigiagro tem concurso para veterinários? É um órgão público, no caso? É um fiscal do mapa. Entendi. É um departamento dentro do Ministério da Agricultura, tá? Lá tem vários departamentos. Tem o DIPOA, tem o DSA, tem o Epidemiologia e tem o Vigiagro. Tem vários. Tá? Cada um com uma determinada... Tem um pessoal da inspeção, entendeu? Entendi. Tranquilo, professor. Obrigado. Outra forma de fiscalizar a dispersão de doenças dentro de um território é através do GTA, que é o Guia de Trânsito de Animais. Tá? Aqui, né, qualquer movimentação de animais dentro do território nacional deve ser acompanhado de um guia de trânsito animal que é emitido por um veterinário, né, certificado por um órgão sanitário, seja estadual ou federal. Ou seja, um veterinário, ele recebe a autorização da Defesa Sanitária do Estado ou do Ministério da Agricultura para emitir GTA dentro de uma determinada região, né? Esse documento, ele tem como finalidade, né, você rastrear uma possível origem de um surto. Tá? E essa também é uma atuação, né, do PNSA. Para qualquer animal, né, ave de postura ou ave de corte, que vai de uma região para outra, o guia ele tem que ser preenchido por lote, para ver quantas aves, né, quais foram as vacinas que esse lote recebeu, qual é a linhagem desse lote, qual é a idade do lote, qual é a finalidade da viagem, entendeu? Da locomoção, se é para abate,
né? Se são ovos como é que fala? Ovos que vão para incubadores, né, para empresas de incubação, enfim, dependendo, tudo isso tem que estar dentro desse documento, tá? Ele serve para você. Se houver, né, uma suspeita de doença de Newcastle quando a ave está lá no abatedouro, né, o GTA vai ser muito importante para quê? Para você saber de onde que essas aves veio, para você tomar as medidas sanitárias cabíveis. Lembrando aqui, se tiver comprovação de que as aves dentro de um abatedouro foram infectadas pelo vírus de Newcastle, o abatedouro é fechado para desinfecção e quarentena, entendeu? Ele fica quarentena por um tempo até ser totalmente desinfectado e livre do vírus. Tá? Outras atuações menos importantes, né? Suspensão de importação, possibilidade de importação de aves vivas. Isso aqui foi antes, né? Porque nessa época aqui estava acontecendo a reestruturação da estação quarentenária lá em São Paulo. Hoje a gente já pode fazer importação de aves vivas de companhia. Monitoramento de material genético que entra no país. Pasmem vocês ou não, o Brasil não detém as linhagens genéticas aqui dentro do país. Isso é por uma questão comercial, né, das empresas de genética. A gente não tem as linhagens puras, então, rotineiramente existe a necessidade de importar esse material genético para que você possa montar o seu plantel de bisavô, avô, matriz e aí por diante. Outra função do plano é capacitação de médicos veterinários. Tá? Um treinamento. Isso aqui é para principalmente relacionados a diagnóstico. Tá? Então, para você dar diagnóstico de laringotraqueite, pela técnica padrão lá do Ministério da Agricultura, você tem que receber treinamento pelo Ministério. Tá? Mesma coisa para Newcastle, mesma coisa para Salmonella, mesma coisa para Micoplasma e para influenza. Bom, dentro do PNSA, nós temos dois tipos de certificações, vamos dizer assim. Então, os estabelecimentos avícolas, eles recebem dois tipos de certificações. Um de controle permanente e outro de controle eventual. Esses estabelecimentos de controle permanente são estabelecimentos de aves de reprodução, né? Então, são estabelecimentos de linhagens puras, de bisavozeiros, de avozeiros, de matrizeiros e de aves de reprodução livre de patógenos, que são estabelecimentos de aves SPF. E os incubatórios de todas essas granjas. Esses estabelecimentos, o sistema de monitoramento e vigilância das doenças são muito mais rigorosos, né? Na maioria não, né? Em todos esses estabelecimentos é proibido o uso de vacinas de qualquer natureza. Tá? Então, você não pode vacinar para Newcastle, não pode vacinar para Micoplasma, não pode vacinar, né, para para coisa nenhuma. Por quê? Porque o sistema de biosseguridade ele tem que garantir que as aves sejam livres. Então, você tem que manter um nível de monitoramento, né, de patógenos muito eficiente para que essas aves sejam realmente aves livres daqueles patógenos que eu falei para você lá, Newcastle, influenza, salmonella e micoplasma, tá bom? Já os estabelecimentos de controle eventual são estabelecimentos de produção. É o estabelecimento de frango de corte e o estabelecimento de aves de postura. E os incubatórios
desses estabelecimentos, tá bom? Então, nesses estabelecimentos, é permitida a vacinação de alguns daqueles patógenos, tá? E é permitido até que você, em caso de detectar o patógeno dentro da granja, você possa tratar o lote até que você obtenha as aves negativas novamente, tá bom? Então, nesses tipos de estabelecimentos, o controle sanitário, né, é um pouquinho mais frouxo do que nos estabelecimentos de controle permanente. Pessoal, eu preciso saber se vocês entenderam isso aqui ou não para eu seguir. Então, se eu perguntar numa prova, dentro do PNSA, quais são os tipos de certificação que são permitidos? Vocês podem falar. E quais são os tipos de estabelecimento dentro de cada tipo de certificação? Então, vocês vão dizer. Os tipos de certificação são granjas de controle permanente ou de controle eventual. As granjas de controle permanente são as granjas basicamente de reprodução, como as granjas bisavozeira, avozeira, matrizeira, SPF e os incubatórios dessas granjas. E as granjas de controle eventual são as granjas de aves de produção, aves frango de corte e galinhas de postura, e os incubatórios desses estabelecimentos. Ok? Dúvidas? Posso seguir, gente? Pode Professor. sim, professor. Pode falar. Quanto ao controle permanente, essas aves, como o senhor falou, elas vêm de linhagem de fora. Elas vêm direto, passam por alguma triagem antes de entrar nesses estabelecimentos de controle permanente, ou esse controle é só feito dentro do plantel já? Não sei se eu consegui fazer a pergunta certa. Não, olha, quando você monta o plantel, você vai montar um plantel de bisavozeiro, onde você compra, você vai montar a partir do cruzamento de linhagens puras, né? Você pode comprar bisavó, e essa bisavó, ela vem com certificação sanitária de onde você comprou, mas isso não impede que você tenha que monitorar esses animais. Então, você monta o plantel, faz o seu monitoramento, tá certo? E aí o Ministério, na verdade, vai fazer esse monitoramento e vai dizer se eles são livres daqueles patógenos. Se tiver algum animal positivo, o que você tem que fazer, você perde o certificado sanitário de livre, tá? Aí o que você tem que fazer é abate do lote. Entendi. Então, esse monitoramento ele é feito só pelo Ministério, anualmente, que nem foi falado antes? Você tem um calendário anual, são várias coletas anuais, tá? É você que estabelece esse cronograma. Mas você tem que permitir ao Ministério da Agricultura fazer essa vigilância, pelo menos, se eu não me engano, depende do tipo da doença, não lembro de cabeça, né, no mínimo 4 vezes no ano. Tá certo? Perfeito, professor. Muito obrigada. Espera aí que minha apresentação aqui caiu, gente. Deixa eu voltar ela aqui de novo, rapidinho.
Voltou aí, pessoal? Voltou, professor. Vamos lá, gente. Eu acho que não vai dar para falar sobre pneumovírus, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo correr aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho, de uma forma bastante superficial, do que diz o Programa Nacional de Sanidade Avícola para micoplasmoses, tá? O controle, a instrução normativa que aprova as normas técnicas de controle e de certificação da micoplasma é essa aqui, de 2001, já tem algumas revisões 2006, né, mas vocês podem checar lá no site do Ministério, né, outras instruções normativas que traz algumas alterações nessas instruções normativas que eu estou mostrando aqui. Tá certo? Mas não muda o que eu vou falar aqui, não. Né? Essas instruções normativas, elas aprovam as medidas de monitoramento desses estabelecimentos, tá? Tanto os estabelecimentos de controle eventual, como os estabelecimentos de controle permanente. Tá certo? Bom, nesses estabelecimentos, não pode vacinar, olha só, estabelecimento de controles permanentes, você não pode vacinar para micoplasmose, vacina de qualquer natureza, seja ela inativada, viva, qualquer natureza. Você não pode fazer isso por quê? Porque o monitoramento da doença é feito através de testes sorológicos. E se você vacina, você dificulta, né, a observação de um possível surto. Não que seja impossível você diferenciar a resposta imunológica de um lote vacinado da resposta imunológica de um lote infectado naturalmente. Até existe maneiras de fazer isso, mas isso sempre gera um pouquinho de dúvida. Então, o Ministério optou por não vacinar, né, lotes, né, de controle permanente para micoplasmose. Tá? Você não pode utilizar drogas que possam interferir nos testes de laboratório. Isso é muito comum, principalmente para equino, onde o pessoal aplica drogas imunossupressoras, né, para diminuir a resposta imune do animal e dar um resultado sorológico falso negativo. Né? Então, existe muito desses tipos de fraude. Isso é passível de perca do certificado sanitário, se eu descobrir, né? Aqui, ó, em lotes de controle eventual, você pode vacinar as aves de postura 4 semanas antes das provas laboratoriais. Né? E essas empresas, gente, elas devem fornecer um calendário, como a Lohane me perguntou, de colheita de amostras, tá? Para o Ministério da Agricultura planejar a vigilância, tá? Bom, a certificação. A certificação é dada para as linhagens, para as aves de controle permanente, como livre, olha só, livre de galicéptico e sinovipagalinhas. Então, você pode ter o plantel certificado como livre de galicéptico, sinovipagalinhas. E para perus, a certificação de livre é para os 3, é galicéptico, sinove e miliagres. Miliagres com a espécie de micoplasma, né, que acomete exclusivamente os perus. Já no estabelecimento de controle eventual, você pode ter, olha, a certificação de livre apenas para galicéptico, porque para micoplasma sinove, o lote pode estar infectado, mas ele passa por um status de acompanhamento ou vigilância, a vigilância e acompanhamento, porque você pode tratar lotes de controle eventual para micoplasma sinove. Lotes de micoplasma galicéptico, não, tá? Mesmo em granjas de controle permanente, só existe uma certificação, ó, para perus, só de livre.
modifica apenas no caso de Sinove para galinhas. Tá certo? Em caso de os testes de diagnósticos que são utilizados para micoplasmose são esse aqui, ó. Soroaglutinação rápida, soroaglutinação lenta, inibição da hemaglutinação e ELISA. Esses são as opções de testes que você pode fazer. Tá? Esses são testes de triagem, né? Porque o diagnóstico definitivo é feito por PCR ou isolamento. Tá? Esses testes de diagnóstico aqui, eles só podem ser feitos, eles só têm validade se forem realizados em laboratórios oficiais ou laboratórios credenciados por Ministério da Agricultura. Então, não adianta você mandar as amostras para qualquer laboratório. Tem que ser um laboratório que seja certificado pelo Ministério da Agricultura, ou seja, acreditado pelo Ministério da Agricultura, ou um laboratório oficial, ou um Lanagro, né? E as provas sorológicas, né, as provas diagnósticas, também não podem ser executadas por qualquer um. Elas devem ser executadas ou por um fiscal federal, ou por um médico veterinário que recebeu treinamento para isso. Tá? Bom, uma vez detectado, né, nos estabelecimentos de controle permanente, a positividade para micoplasma galicéptico ou micoplasma sinove, o que se deve ser feito é o sacrifício e abate desse núcleo. A mesma coisa nos estabelecimentos de peruso, tá? É abate e sacrifício. Então, gente, em estabelecimentos de controle permanente, se houver algum animal positivo, é sacrifício do lote. Isso é diferente lá no controle eventual. No controle eventual, se for positivo, se a aves, né, for positiva para micoplasma galicéptico, também é abate. Mas se for positivo para micoplasma sinove, você pode tratar esse lote, né, com antibiótico, retestar um tempo depois da eliminação dos resíduos de antibiótico. E aí, uma vez negativos em testes de diagnósticos consecutivos, você pode restabelecer o status de livre do plantel, tá? Em estabelecimentos de perus, se houver também em lotes em estabelecimentos de controle eventual, se for positivo para qualquer um micoplasma, é abate e sacrifício do lote, tá bom? Quando o lote está sob vigilância e acompanhamento, no caso específico de micoplasma sinove, você não pode realizar o comércio internacional de seus produtos, né? Alvos férteis, pintinhos oriundos desse núcleo, né? Isso foi fruto de debates bastante acalorado durante muito tempo, porque o programa ele trata de forma diferenciada o que é comercializado lá fora e o que é comercializado aqui dentro. Ou seja, você não pode exportar o produto, mas pode comercializar dentro do país. Isso vai mudar, isso mudou, quer dizer, mudou ainda não, né? Ainda vai mudar em uma instrução normativa que está para sair no Ministério da Agricultura. Né, para você manter o mesmo rigor sanitário do produto que é comercializado aqui no país, do rigor sanitário do produto que é exportado. Gente, doença de Newcastle e influenza aviária. Essas duas doenças eu vou tratá-las conjuntamente, tá? Com algumas diferenças. Porque da doença de Newcastle você tem instrução normativa de controle e prevenção. Já para a influenza aviária, você só tem a prevenção, né? Porque é uma doença exótica, graças a Deus não tem no país, então não tem controle, né? E também tem um plano de contingência
para as duas doenças, né? No caso de surto de doença de Newcastle, você tem um plano de contingência. No caso de um surto de influenza aviária, você também tem um plano de contingência. O que é esse plano de contingência? O que quer dizer isso? De contenção do patógeno, ou seja, é uma tentativa daquele patógeno não dispersar além daquela granja, né? Ele ficar contido, daí o nome de contingência, né? Ele ficar dentro daquele lugar. Então, é uma forma de evitar, né, a dispersão do patógeno dentro do território nacional. Tá? O Brasil, né, através de uma instrução normativa de 2003, né, em função do impacto econômico, né, da doença que a doença de Newcastle trazia a um país, né, que ocorria surto, o Brasil dividiu o país em duas áreas de exportação. Uma que era considerada livre e outra não. Isso foi feito por quê? Porque a maioria da produção avícola do Brasil é a região sul, principalmente, né, e sudeste. Tá? Hoje expandindo com muita força, mas muita força mesmo, para a região centro-oeste. A expansão avícola hoje é muito grande para a região centro-oeste. Existem alguns fatores que têm influenciado nessa dispersão, principalmente o custo da alimentação, né? Que os estados da região centro-oeste são estados que produtores de grãos, né? E o transporte, né, o frete desse produto está encarecendo a ração, principalmente no sudeste, né? Então, para os produtores avícolas, está sendo mais barato produzir ave no centro-oeste do que no sudeste. Daí essa migração, né, da produção para lá. Bom, vamos voltar aqui. Então, como a produção brasileira era concentrada assim, em sudeste e sul, né, não fazia sentido um surto de doença de Newcastle que ocorria em Pernambuco, por exemplo, né, impactasse na exportação de todos os estados brasileiros. Daí o Brasil declarou, né, através de uma instrução normativa, tá, esses estados de maior produção como estados livres da doença de Newcastle, né, de modo que um surto em um estado que esteja fora dessa região não impactasse na comercialização dos seus produtos. Tá? Aqui a instrução normativa, uma das mais abrangentes, são as normas técnicas de vigilância da doença de Newcastle, né? É uma doença de notificação obrigatória, você tem que notificar a suspeita, né? Só que isso tem que estar muito bem, como é que fala? Está muito bem elaborada essa notificação, né? Porque a doença de Newcastle é uma doença de cunho respiratório, né? E qualquer problema respiratório você vai notificar, pensando que é uma doença de Newcastle? Não, né? Então, você tem que estar muito bem calçado do que o que você está vendo é realmente, né, doença de Newcastle. O que vai mais te chamar a atenção para a doença de Newcastle, né, é aves com problemas nervosos, respiratórios e com alta taxa de mortalidade. Então, você tendo esses três quesitos aí que eu falei para vocês, a chance de ser doença de Newcastle é muito grande. Se aliar problema nervoso, respiratório com alta taxa de mortalidade, a chance de ser Newcastle é grande, porque a maioria das outras doenças respiratórias não aumenta tanto a taxa de mortalidade de um lote, tá? Bom, depois da suspeita, depois de você ter notificado, o médico veterinário oficial, ele tem 12 horas para estar na granja, tá? Então é muito rápido. O cara tem, né, o cara da defesa ou do ministério tem que estar na propriedade em até 12 horas, para que haja todo o processo de interdição, registro de todas as aves, né, biosseguridade reforçada, enfim.
todos os procedimentos que vão minimizar, tá, a dispersão do patógeno para outra granja. Aí o veterinário oficial tem a missão, da agora para frente, de dizer se a sua suspeita, né, é realmente doença de Newcastle ou não. Certificando em laboratório oficial que se trata de um vírus da doença de Newcastle, né, através dessas técnicas aqui, ó, olha só, para certificar que a ave esteja infectada pelo vírus, por um paramyxovírus aviário, e que esse paramyxovírus aviário é um vírus da doença de Newcastle, ele colhe todas essas amostras e manda para o laboratório. Tá? Não sei se vocês já viram, já leram aquela definição de doença de Newcastle, lá no livro de doença das aves. Se não leu, eu recomendo que leia, porque o fato de você detectar um paramyxovírus em algum desses tecidos aqui não quer dizer que é o vírus da doença de Newcastle, porque para ser o vírus da doença de Newcastle, tem que ter um índice de patogenicidade intracerebral superior a 0,7, tem que ter uma fenilalanina na porção 3' da proteína F. Então, são critérios, né, etiológicos, de definição etiológica, tá bom? Confirmada a presença do vírus, se faz a eliminação de tudo que tem dentro da granja. Aves vivas, aves mortas, ração. Opa, desculpa. Ai, caramba. Tá? Carnes, ovos, limpeza e desinfecção completa de todos os estabelecimentos dentro do núcleo avícola e um vazio sanitário de pelo menos 21 dias, né, com algum critério de repovoamento da granja. Né? Essa sua granja, onde você detectou o surto da doença de Newcastle, vai virar o foco, né? É o ponto original do início da infecção. 3 quilômetros, né, ao longo da sua granja, né, é chamada de zona de proteção. Essa zona de proteção, gente, olha só, é interdição de movimentação de animais. Aqui nada sai e nada entra em nenhuma granja que esteja aqui dentro dessa zona de proteção. Tá? Então, por isso que o Ministério da Agricultura recomenda que você construa uma granja, né, com donos diferentes, com pelo menos 3 quilômetros de distância uma da outra. Exatamente para ela não sofrer esse impacto aqui. Tá? Nessa zona de proteção, você vai fazer testes em todos os animais, em todas as aves que estejam nessa zona de proteção, para a presença do vírus. E, além desses 3 quilômetros, você tem uma zona de 7 quilômetros além dos 3, ou seja, você tem uma zona de 10 quilômetros aqui, que é a zona de vigilância. Né? Aqui você vai fazer amostragens em animais para ver se o vírus está circulando, né, por aqui. Se você detectar um vírus aqui em uma granja 9 quilômetros na distância do foco, por exemplo, essa nova granja vira foco, e aí é mais 10 quilômetros. Né, para vigilância. Se você encontrar novamente o vírus, você mais 10 quilômetros. Então, uma granja pode virar um município pode virar um estado, o estado pode virar o país inteiro. Tá? Dependendo da velocidade de dispersão do patógeno. Então, por isso que essas medidas cá atrás, ó, são extremamente importantes para que você impeça a dispersão do patógeno. Tá? Por isso que é necessário você fazer todos esses registros, tá? Indicando o número de aves mortas, aves, porque uma vez detectado a presença do vírus, você tem que fazer abate sanitário de todas as aves. Se o lote tem 2 milhões de aves, como é que você vai fazer isso?
Essas aves, elas não podem circular. Você não pode levar essa ave de um local para outro para sacrifício. Elas têm que serem sacrificadas dentro da granja. Tá? Se a granja não tem nenhuma estrutura para abate ou sacrifício em massa, né, o que se faz é adaptar o galpão, né, a uma câmara de CO2, e aí você faz o sacrifício através de exposição às aves a CO2, tá? Não é permitido, mesmo em situações de emergência sanitária, como é essa situação aqui, né, você enterrar, porque acontece muito isso que eu vou falar aqui para vocês, que alguns proprietários fazem, eles abrem uma vala dentro da granja e jogam as aves vivas dentro lá em terra, tá? Isso não pode ser feito, você tem que abater, você tem que eutanasiar esses animais, existem métodos de eutanásia em massa, um deles é o emprego do CO2, tá? Para que vocês depois façam a incineração, né? E vocês enterram, né, no caso, as aves dentro da própria granja. Tá? Bom, pode falar, gente? Alguém abriu o microfone? Eu só queria tirar uma dúvida muito rapidinho. No caso de uma granja que fez a vacinação, fez tudo certinho, e é notificado, né, e é confirmado Newcastle, o proprietário, ele recebe alguma indenização, algum suporte, ou não? Tipo, só faz o abate de todo o plantel mesmo? Normalmente, esses estabelecimentos, eles têm seguro, tá? E é por isso que é feito, e o Ministério da Agricultura, ele dá um subsídio também, tá bom? Mas não é o que não cobre todos o prejuízo, não, nem de longe. Tá, mas recebe sim. E aí, para aumentar, para diminuir o prejuízo, nesses casos, existem alguns seguros que são feitos para esse tipo de estabelecimento, tá? Bom, gente, em relação à vacinação, para a doença de Newcastle, é um processo de vacinação bem complicado, porque ela é facultativa nos estados da federação, observando a situação epidemiológica local. O que quer dizer isso? Existem alguns estados onde o vírus da Newcastle circula e a vacinação é permitida, desde que seja autorizada pelo Ministério da Agricultura. É uma vacina controlada pelo Ministério da Agricultura. Tá? Em estabelecimentos de controle permanente ou eventual, é obrigatória quando determinado pelo Ministério da Agricultura, ou seja, se teve um surto num controle permanente, aí você pode vacinar os próximos lotes, né, para você impedir o surgimento da doença novamente, tá? Mas apenas quando determinado pelo Ministério da Agricultura. Só pode utilizar vacinas aprovadas pelo MAPA. No caso da influenza aviária, como se trata de uma doença exótica, você nem consegue comprar vacina. As vacinas estão em poder do Ministério da Agricultura. Você só vacina quando houver a comprovação da doença, né, o Ministério da Agricultura avaliar o risco, né, e analisar toda a situação epidemiológica do local. Aí sim ele permite ou não a vacinação para a influenza aviária, tá? Mas o correto a fazer em caso de detecção, né, de surtos da influenza aviária é você abater o lote, né? Abater o lote infectado e vacinar as granjas periféricas, né? No caso, tá certo? Se houver suspeita de que esse vírus da influenza aviária, né, pode passar de uma granja para outra. É basicamente isso aí. Em relação à salmonelose, a salmonelose é muito parecida com a micoplasmose. Tá? Você tem as normas técnicas de controle e certificação
para diferentes espécies de salmonela. Aqui temos as salmonelas que são específicas de aves, como a salmonela galinaro e a salmonela puloro, que são salmonelas que infectam exclusivamente as aves, e as salmonelas enteritidis e a salmonela tifimúrio, que são as salmonelas zoonóticas, também conhecidas como salmonelas paratíficas. Essas duas espécies de salmonelas, elas também acometem aves, mas acometem seres humanos também. Tá? Bom, aqui é a mesma coisa, os lotes de controle permanente, eles não podem utilizar a vacina contra a salmonela, mas já os lotes de controle eventual, sim, tá? Para lotes de controle eventual, o Ministério da Agricultura permite o uso de vacinas inativadas, né, de salmonela enteritide somente em matrizeiros. E proíbe o uso de vacinas em qualquer estabelecimento de controle permanente, arvozeiro, bisarvozeiro, seleção genética, SPF, enfim. O monitoramento da salmonelose é feito basicamente através de testes sorológicos, né, como o teste da soroaglutinação rápida em placa, tá? Esses testes é também chamado de, no caso aqui da salmonelose, de pulorose total, porque você testa todos os animais do lote, todos, e descarta os animais que são positivos. São provas que devem ser realizadas em laboratório oficial, isso aqui eu já falei, executadas pelo profissional veterinário médico veterinário do Ministério da Agricultura. Bom, as certificações são a mesma, recebe as aves, desculpa, certificação não, as aves positivas nesses lotes de controle permanente, elas são abatidas, as aves são abatidas e ocorre a eliminação de todos os ovos, tá? Então, positiva para qualquer uma das 4 sorotipos de salmonela, né? Galinaro, puloro, enteritidis e tifimúrio, tá? Em lotes de certificação permanente, né? Em granjas de reprodução. Já em granjas de controle eventual, nos matrizeiros, as aves positivas para qualquer uma das salmonelas específicas de ave, ó, galinaro ou pulorum, ocorre o sacrifício também, tá? Já as aves positivas para salmonelas paratíficas, ou seja, salmonelas zoonóticas, pode acontecer cancelamento da certificação, tá? Suspensão da incubação dos ovos e o tratamento desse lote. Tá? Você vai fazer uma antibiótico terapia, né, ao longo de um período de tempo, e depois, 5 dias após o término da antibiótico terapia, você tem que ter 2 testes de diagnósticos negativos e consecutivos para o retorno da certificação de livre, tá? Aí passa de controlado para livre. Ok? Tá certo? Você vê que salmonela, ela é muito, muito próxima do que vocês viram lá para micoplasmose, tá? Apenas os lotes positivos, os lotes de estabelecimentos eventuais positivos para salmonela, enteritidis e tifimúrio, eles não perdem a certificação, né? Ele passa sobre, ele recebe um certificado de sob vigilância e acompanhamento, e ao invés de receber o certificado de livre, ele recebe um certificado de controlado, desculpa, não recebe de livre de novo não, recebe um certificado de controlado para salmonela enteritidis e salmonela tifimúrio.
tá? Essa é a única diferença. Dúvida, gente? Professor, Gente, caraca, são quase 3 horas, Jesus. professor, eu tenho uma dúvida. Como é que vai ser aplicada a prova? O formulário Google Tá bom. Valeu, brigadão. vai ser o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês durante o horário da disciplina, ou seja, às 13 horas, um formulário Google para vocês responderem as questões e vocês vão me devolver esse formulário de acordo com o tempo de prova, né? O tempo de prova, ainda não conversei com o Paulo, a gente vai estabelecer ainda o tempo de prova, tá? Assim como uma prova dentro de sala de aula, tá? Tá bom. Valeu, obrigado. A prova